pessoal, há cerca de um mês mais ou menos eu fiz um vídeo falando a respeito de factoring e eu prometi nesse vídeo que eu faria vídeos também falando a respeito de forfeit, FDIC e depois comentaria a respeito das diferenças entre um e outro e por que o factoring tem um determinado tipo de tratamento, forfeit e FDIC tem outro determinado tipo de tratamento. A minha intenção era fazer esses vídeos em sequência, acabei não conseguindo fazer, mas eu prometi que seria uma série de 3 e como promessa é dívida, e dívida a gente paga ainda que pague atrasado, eu estou aqui para falar a respeito de forfeit e FDIC. Gente, seguinte, então pensando a respeito de forfeit e FDIC, na situação ela normalmente nasce, a situação em que a gente tem, né, o forfeit, o FDIC, tem outros nomes também. Na verdade, o forfeit e o FDIC são coisas diferentes. Primeiro eu vou comentar a respeito do forfeit, depois eu comento a respeito do FDIC, porque o FDIC tem outro tipo de intermediação, então eu vou deixar o FDIC separado, vou falar do forfeit primeiro. Com relação ao forfeit, a gente tem vários nomes para ele, né? Forfeiting, Supply Finance, Reversal Factoring. Os nomes são os mais diversos possíveis e o método, o produto financeiro utilizado pelos bancos, né? A forma que os bancos têm de vender esse tipo de estrutura, apesar de similar, elas têm pequenas diferenças ali, sempre com um objetivo muito próximo. Então, por isso que eu vou usar aqui, né, englobando tudo isso, Supply Finance, Reversal Factoring, seja qual for o nome, eu vou utilizar aqui o nome de forfeiting para esse tipo de operação. Gente, nesse tipo de operação, normalmente ela nasce, né, ela vai nascer na prática em uma situação muito similar àquela que eu expliquei do factoring. Então eu tenho de um lado o fornecedor, do outro lado eu tenho o cliente, tá? Só que eu tinha comentado, quando eu estava falando do factoring, né? Eu tinha comentado que a estrutura, no meio da estrutura entre o banco, normalmente por iniciativa do fornecedor, tá? Nesse caso, no caso do forfeiting, a situação é a seguinte. No caso do forfeiting, digamos, por exemplo, que a gente tem uma operação em que um fornecedor, né? Ele vende para o cliente um determinado produto. E esse fornecedor que ele vende para o cliente esse determinado produto, ele vende, por exemplo, com um prazo de 180 dias, certo? Digamos que seja um prazo de 180 dias. O fornecedor vendeu para o cliente com prazo de 180 dias. O fornecedor ele consegue suportar aquele prazo que ele deu de 180 dias. Mas o cliente ele não quer pagar em 180 dias, ele quer pagar em 270 dias, certo? E o fornecedor ele não consegue suportar esse pagamento em 270 dias, ele não consegue dar esse prazo inteiro. E aí a estrutura de forfeiting, a estrutura de supply finance, ela surge para quê? O cliente ele procura um banco, às vezes individualmente, às vezes em conjunto com o próprio fornecedor, às vezes o fornecedor até indica o banco, tá? Mas o cliente ele procura um banco para que esse banco ofereça a extensão do prazo. Então o prazo que ele tem para poder pagar o fornecedor dentro da operação comercial normal é um prazo de 180 dias, mas ele quer um prazo maior, ele quer um prazo de 270. Então ele procura o fornecedor ele procura o banco para que um banco ofereça para ele os 90 dias remanescentes que ele precisa para poder pagar, certo? Então, o cliente ele vai até o banco e ele procura esse banco para poder esse banco financiar os outros 90 dias, certo? Só que dentro da cadeia de fornecimento, como eu disse, muitas vezes ele procura o banco junto com o fornecedor, muitas vezes tem a indicação do fornecedor de qual banco utilizar para esse tipo de estrutura. A questão aí, gente, é que quem suporta, né? A gente sabe que dinheiro tem custo no tempo, certo? Então, se o cliente ele não está sendo, né, financiado pelo fornecedor, porque o fornecedor não vai suportar esse prazo longo para receber, e ele está procurando o banco, esse dinheiro que ele vai estar recebendo antecipado tem um custo, certo? Porque ele só vai pagar para o banco a diferença em 270 dias. O que acontece aí, gente? Normalmente o fornecedor ele suporta esses 180 dias e o banco ele vai suportar os 90 dias remanescentes.
o custo desses 90 dias remanescentes, quem paga para o banco, ou seja, os juros por esse período, quem paga para o banco é o cliente, certo? Então, na estrutura de forfaiting, normalmente, o cliente ele tem um custo financeiro a arcar com o banco, tá? Com o banco que vai ser o intermediário. O que acontece aí, gente? Qual a diferença do forfait para o FDIC? A diferença do forfait para o FDIC é que normalmente o FDIC, ao invés de existir um banco, existe um fundo, que este fundo ele vai receber esses direitos creditórios e normalmente a remuneração desse fundo, né, ou seja, os juros que esse fundo vai pagar para quem investir nesse fundo, porque o fundo, normalmente o fundo, qual é a lógica, né? Você tem ali um volume de investimentos no fundo que vai formar o caixa do fundo e o fundo ele vai ter como base ali, né, os direitos creditórios daquele cliente. O fundo paga para o fornecedor, né, e o cliente vai pagar para o fundo em algum momento aquele principal. Mas o fundo, como ele tem aqueles direitos creditórios, ele tem direito a uma remuneração. Essa remuneração é um juro. Quem paga o juro para o fundo é o cliente, certo? Então o cliente ele vai estar remunerando este fundo. No lugar do banco existe o fundo, né? O fundo de direitos creditórios. Por isso o FDIC, tá? Mas a estrutura é basicamente a mesma. Gente, isso é o forfait, essa é a forma que ele é trabalhado. E existe uma controvérsia aí com relação à questão de como se registra o forfaiting contabilmente, certo? Basicamente, a controvérsia é: deve-se registrar o forfaiting como uma dívida com fornecedores ou deve-se registrar o forfait como uma dívida de financiamento, de empréstimo, tá? Aqui, tá, no exemplo que eu coloquei, eu considerei que está registrando contra fornecedor inicialmente e a diferença de 90 dias vai ser registrada com o banco, certo? Gente, essa discussão ela é uma discussão muito longa, ela é uma discussão muito complexa. Eu vou comentar mais um pouco dela a respeito dessa situação no terceiro vídeo, tá? E aí eu já falo a diferença do factoring para o forfait e já comento essa controvérsia também, para poder a gente explorar um pouco essa questão, que é uma questão que envolve muitas empresas. Muitas empresas têm essa questão quando se fala de forfait. Mas por enquanto é isso. Espero que você tenha entendido, gostado do vídeo. Se gostou, clica no gostei, se inscreve no canal. Por enquanto é isso, um abraço, tchau!